agora vamos com a entrevista aqui no Jornal da Manhã. Entrevista. Conosco o senador Rogério Carvalho, do PT, ele que disputou o governo do estado de Sergipe pelo PT. Meu caro senador Rogério Carvalho, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, Paulo, bom dia Fabiana, uma satisfação estar aqui na Jovem Pan e interagindo com os ouvintes em todo o estado de Sergipe. Uma satisfação, eu quero aproveitar para mandar um abraço para o nosso querido amigo Lomes, que mandei mensagem para ele esses dias, eu não consegui contactar com ele, mas fica aqui um abraço para ele e para toda a família dele. Muito bem, meu caro Rogério, qual o balanço que você faz dessas eleições, principalmente agora no segundo turno? Você que venceu o primeiro turno com uma vantagem muito boa e, surpreendentemente, acabou perdendo no segundo turno. A que se deve essa derrota no segundo turno, na sua opinião? Olha, primeiro eu tenho que agradecer ao povo sergipano pela votação extraordinária que nós tivemos. Foram quase 583 mil votos, 49% dos votos válidos, o que é uma votação extraordinária, é uma votação conquistada a partir de uma campanha bem feita, de uma campanha militante, de uma campanha onde o eleitor e a população em todos os cantos do estado de Sergipe se manifestou nas ruas, se posicionou. Então, uma campanha limpa, bonita, que representa a essência de uma democracia, com manifestações genuínas de apoio da população. Então, isso me deixa muito, mas muito grato e feliz. Então, a primeira parte da conversa é a minha gratidão ao povo de Aracaju, ao povo de Socorro, de São Cristóvão, à nossa militância, à nossa base partidária, ao nosso partido, aos movimentos sociais, às organizações de uma maneira geral, à população de uma maneira geral, porque em vários lugares não tinha organização nenhuma, a juventude que abraçou a nossa campanha. Em Lagarto tivemos 2 manifestos maravilhosos com toda a população na rua, em Itabaianinha, em Propriá, em Estância, em todos os lugares que a gente foi, tiveram manifestações espontâneas, sem a condução de nenhuma liderança em Itapuranga da Ajuda, em Tobias Barreto. Foi lindo. Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão a toda a população e todos que ajudaram na nossa eleição. O balanço que eu faço, primeiro, que nós tínhamos pesquisas. A gente fez uma pesquisa na quinta-feira. A gente tinha uma vantagem em Aracaju, a gente tinha vantagem em Socorro, a gente tinha vantagem em São Cristóvão, a gente tinha vantagem na Barra. A gente ganhava em todas essas cidades e, de repente, houve uma mudança do resultado. E a gente viu imagens de pessoas comprando voto, a gente viu e ouviu denúncias de compra de votos, a gente viu muito assédio eleitoral e muita pressão da máquina, de alguns dirigentes de órgãos públicos pressionando servidores comissionados, servidores com funções gratificadas, sendo obrigados e pressionados a votar no candidato adversário. Eu, particularmente, não posso acusar ninguém, eu não sou Ministério Público, eu não sou órgão de controle, mas diante de todos os fatos, eu espero que a justiça possa, quando eu falo a justiça, eu estou me referindo ao Ministério Público, possa averiguar essas denúncias, porque elas foram formalizadas no sistema do próprio Ministério Público e que deve ter um material vasto de denúncia e que possa ser encaminhado sob a forma de uma ação, de um
processo inicial. Não para restabelecer, ou para fazer outra eleição, ou para que... Não, eu acho que o objetivo principal disso é pedagógico. É deixar claro para a sociedade que um processo eleitoral tem que ter regras. Regras de paridades de armas, né, que é o fundamental numa eleição. O que é paridade de armas? Você não pode ter mais força do que o seu adversário, a não ser aquilo que a lei prevê de força, como, por exemplo, se você tem mais competência para ter maior tempo de televisão, é competência política. Eles tiveram mais competência política do que eu no primeiro turno e conseguiram 1 minuto a mais do que eu. Eu não reclamei, eu nunca disse que isso estava justo ou injusto. Isso é justo. Eu tive 1 minuto a menos, mesmo assim eu ganhei no primeiro turno. No segundo turno eram 2 candidatos, o tempo de televisão era igual, o tempo de inserção era igual, né? Faço um balanço um pouco. Eu achei que as decisões sobre fake news, as decisões sobre o material ofensivo que foi ao ar, tanto nas redes sociais quanto na televisão, houve demora para poder tomar a decisão, né? Isso atrapalha, isso influencia e deixa o eleitor sendo influenciado mais tempo. O TSE, nesse quesito, ele foi muito mais ágil. As decisões do TSE eram imediatas, né? Atentos ao risco de você ter esse tipo de comunicação enganosa em massa, produzir efeitos deletérios do ponto de vista, ou efeitos negativos do ponto de vista da formação de opinião. Então, eu acho que isso é uma dívida que o Tribunal Regional Eleitoral tem com o povo sergipano. Não é comigo. Eu sou um candidato. O povo sergipano que tem o direito de escolher quem quer para governar. E o povo sergipano, se você perguntar, a maioria da população sergipana está frustrada. Apesar dele ter tido a maioria dos votos, mas hoje, se você fizer uma pergunta e uma pesquisa, você vai ver que a maior parte da população tem uma frustração. Tem muita gente que votou com algumas pessoas, ou milhares de pessoas, ao que dizem, né? Pelo que chegam, se somar tudo, milhares de pessoas votaram motivadas por outras questões e por outros estímulos que eu me reservo aqui a não falar. Eu espero que a investigação possa apresentar isso, certo? Que não representa o sentimento nobre. Eu estou passando nas ruas, o que eu sinto é as pessoas me cumprimentando, as pessoas me consolando. Não, eu estou em paz. Eu não sinto por mim, porque não é uma questão pessoal, é uma questão política. Eu sinto pela oportunidade e pela forma como a eleição foi tomada, né? Então a gente tem... eu sabia de tudo. Eu já sabia, mas eu não quero que eu podia fazer. Eu não tinha como competir. Eu não tenho patrimônio para chegar e empenhar, e também jamais faria isso. Empenhar para gastar numa eleição, meu patrimônio, ou patrimônio de quem quer que seja, tomar dinheiro emprestado. Você toma um dinheiro emprestado para pagar uma dívida de material que você fez para a campanha. Você pode até fazer uma pequena loucura pessoal, como eu já fiz, certo? Mas para pagar o material de campanha, para pagar as despesas normais de uma campanha, mas não para poder dar dinheiro para alguém, né? Isso eu acho que é preciso que seja investigado. Eu não estou acusando, mas eu vi muitos relatos e muitas pessoas diziam para a gente, disse, denuncie no Pardal da Justiça Eleitoral, para que isso possa virar material e esse material se transformar em uma ação que possa tornar pública, ou tornar pública essas ações e tornar público os eventos na sua totalidade que podem ter interferido no resultado da eleição, né? Como disse um instituto de pesquisa
que depois me ligou para se desculpar. Eu disse: você não tem que me pedir desculpas pelo resultado. Ele disse para mim, olha, nós não gostamos de fazer pesquisas em estados pequenos, porque a compra de votos pode interferir no resultado. E eu não posso dizer que isso aconteceu, mas me parece, porque o retrato que a gente tinha de 3, 2, 1 dia antes era um retrato diferente, e houve uma mudança que nós não captamos. Isso me parece compra de votos. Isso eu tenho registrado no meu celular a fala de um diretor de um instituto, CEO de um instituto que acertou no mundo inteiro, certo? Então, ele errar em Sergipe, por que ele ia se desgastar e por que ele ia se queimar na divulgação de uma pesquisa em Sergipe, que é um estado pequeno, que é um estado que não é São Paulo, não é um estado grande, não é um país, né? Ele acertou no Chile, acertou na Argentina, acertou nos Estados Unidos, acertou no primeiro turno, aqui e fora, né? Por que ele ia... qual a vantagem? Eu não tinha nenhum acerto de nenhum tipo com ele. Ele fez pesquisa para divulgar, ele fez várias pesquisas para divulgar na CNN, em vários meios de comunicação, mas ele mandou uma mensagem para mim na sequência, dizendo: olha, eu não sei o que aconteceu, me parece, eu não posso afirmar, também com toda a elegância e com todo o respeito, disse: eu não posso afirmar, mas parece compra de votos. É assim que ele falou comigo. Então fica aí esse alerta para que os órgãos que investigam possam fazer essa investigação. E veja, não para me agradar, mas para a gente tornar sério, para a gente melhorar e aperfeiçoar a nossa democracia. A gente precisa cuidar da nossa democracia. E quando você usa esse tipo desmedido de força, você está interferindo na democracia, porque você está interferindo na genuína vontade popular. Você não está deixando que a manifestação livre do eleitor possa se traduzir no resultado eleitoral, né? Eu tenho em São Cristóvão uma menina que trabalha na casa de um amigo meu. Ela disse assim: olha, o vereador, eu não vou dizer o nome porque ela que tem que dizer, mas um vereador fulano de tal, de São Cristóvão, na minha rua, pagou R$100 para cada pessoa. Eu queria votar em Rogério, mas ele disse que descobriria se eu votasse em Rogério. Então, que eu posso... Eu não posso acusar o vereador, né? Eu não posso acusar ninguém. Por quê? Porque quem tem que acusar é ela que recebeu o dinheiro, certo? Disse para o amigo meu para quem ela trabalha, certo? E disse que foi na rua inteira. Então, essas coisas precisam ser investigadas, né? Não cabe a mim. E eu também aqui, eu recebi informações. Teve imagens captadas de compra de voto, né? Nós mesmos deixamos de colocar um programa na televisão onde uma autoridade... A gente não botou na televisão aquela imagem de uma autoridade dando dinheiro numa festa. Eu tenho a imagem de uma autoridade, de um presidente de poder, né, dando dinheiro a eleitor. Então, tem tudo isso. Como isso... Eu, por exemplo, andava sem dinheiro no bolso, sem um centavo no bolso. E as pessoas me pediam, eu disse: eu não posso dar. Eu não tenho como dar. Eu não posso. Se uma pessoa filmar, eu posso ser responsabilizado por crime eleitoral. Então eu andava sem dinheiro, sem carteira, sem nada, para não cair na tentação. Veja, às vezes as pessoas te pedem, não é para vender o voto, é porque elas estão necessitadas. Elas não estão querendo vender o voto, elas estão com fome, elas estão com gás, sem gás para cozinhar, elas estão passando necessidade. Então você vai se sensibilizar e dar o dinheiro, certo? Mas para não cair na tentação e depois ser visto como se estivesse comprando voto, até me sinto mal de não dar, né?
mas é proibido, eu não posso fazer. Então, fica aí esse alerta, essa questão. Eu, obviamente, tinha uma expectativa, mas o sofrimento é mais pelo que o que a gente poderia fazer, que vai deixar de fazer, e agora a gente tem que ver o que é que o governador eleito vai fazer. Espero que ele cumpra tudo aquilo que ele prometeu, né, para os policiais, para os professores, para os servidores públicos de uma maneira geral, para os estudantes. Eles prometeram para os estudantes R$20 mil, por exemplo, para o estudante que concluísse o ensino fundamental, o programa Mãe Solo. Tem tantos programas que ele disse que implantaria. Nós vamos cobrar a implantação dos programas de governo. O nosso foco vai ser ver acontecer o programa de governo que ele disse que faria, né? E ele disse que o Estado está organizado financeiramente. Eu quero saber como é que estão as contas do Estado, se os fornecedores estão efetivamente em dias, se não estão, por que não estão, já que ele disse que estava. Então a gente vai ter que fazer um acompanhamento baseado no que ele prometeu, e isso é a democracia, cobrar. E como sair dessa eleição com 583 mil votos, votos da vontade popular, que foram depositados e confiaram a mim a essa tarefa, foram 583 mil pessoas, sergipanos e sergipanas. Cabe a mim liderar esse trabalho de cobrança civilizada, respeitosa, né, mas implacável. Civilizada, respeitosa, mas implacável, ou seja, sem descanso, né? Sem descanso. Ele vai ter que trabalhar para poder entregar o que prometeu. E a justiça, não cabe a mim, mas a justiça, ao Ministério Público, fazer as apurações necessárias e tirar da cabeça do eleitor e a dúvida se houve ou se não houve compra de votos, se houve ou não houve interferência no resultado eleitoral, se houve ou não houve abuso de poder político, de uso da máquina, essas coisas que, se houve, né, é proibido. Se houve, é crime. E é crime eleitoral, passível de cassação de mandato e passível de produzir inelegibilidade. Então, é preciso que isso... Por exemplo, as pessoas vinham me dizer: olha, eu estou recebendo essa informação. Aí, milhares de pessoas, não foi uma, não, foram centenas, foram milhares de pessoas, entre pessoal e via mensagem, dizendo que estavam sendo encaminhadas mensagens que eram mentiras, que eram fake news, né? Então, você tem que avaliar também o que isso significou, porque foi capturado, inclusive foi denunciado, né? Então, tem um conjunto de ações que precisam ser avaliadas pelo Ministério Público. Espero que o Ministério Público, como ele tem uma independência, é o Ministério Público Federal, ele tem independência, ele não depende nada de governo, de nomeação de governo, completamente autônomo, livre, e espero que eles possam ser um instrumento para consolidar a nossa democracia, né? Então, e eu vou continuar em Brasília, vou continuar no Senado. Nós temos acesso ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Conselho Nacional de Justiça, aqueles órgãos que são responsáveis, e vamos continuar fazendo a interação com esses órgãos e ajudando agora o presidente Lula a governar naquilo que eu for convidado, naquilo que for
me dado como tarefa, vou cumprir e vou rodar o Estado, vou agradecer as pessoas, vou fazer o que tem que ser feito, normal, sem ressentimentos. A única questão que que me deixa mais triste é que é preciso que essas questões sejam passadas a limpo e que aquilo que foi prometido seja cumprido, e é isso que nós vamos fazer. Perfeito. Estamos conversando com o senador Rogério Carvalho, do PT, ele que disputou o governo do Estado aqui em Sergipe. O primeiro turno ele venceu, mas no segundo turno acabou perdendo por uma pequena diferença. Fabiana Ferrari. Senador, a gente está recebendo aqui mensagens de diversas partes de Sergipe, né? O pessoal de Aquidauana aqui mandando efusivos, né? Parabéns pela postura que o senhor tem ao perder a eleição, mas a dignidade de desejar ao seu opositor que o faça, né? Empreenda o seu mandato, portanto, em favor do sergipano. Mas ainda existem coisas sobre a campanha para poder se falar. A gente sempre dizia que segundo turno é praticamente uma nova campanha. Esperava-se muito mais aplicação da força do Walmir Francisquinho, que dizia, né, no segundo turno, estar lhe apoiando. O que nós vimos foi o Walmir Francisquinho sempre empenhado na campanha pelo presidente Jair Bolsonaro, né, e as pessoas cobravam essa participação ativa do Walmir Francisquinho. A diferença do senhor para o candidato vencedor, que é o Fábio, ela é muito pequena, 40 e poucos mil votos. O senhor acredita que esse apoio efetivo de Walmir Francisquinho, ele traria um novo panorama? O senhor sentiu que ele se dedicou à sua campanha, assim como nós vimos a delegada Daniele Garcia se empenhou, arregaçou as mangas, empenhou o seu apoio e a sua força de voto em favor do candidato que veio a lograr êxito. O senhor acha que teria uma diferença se Walmir tivesse tido a mesma energia na sua campanha? Olha, Fabiana, eu tive o apoio de vários apoiadores dele, a quem eu quero aqui dirigir meu agradecimento. A prefeita Jeane, ao prefeito Assisinho, a Robson de Carira, a Negão, ao pessoal de Carira, a Zé Arinaldo de Frei Paulo, a Adailto de Itabaiana, a Bosco Costa em Moita Bonita, a Ricardo de Macambira, ao pessoal de Campo do Brito. Então, nessas cidades, em Pinhão, Pedra Mole, essa base, que é uma base que eu tinha relação e que ele também tinha, a gente teve uma resposta muito boa, né? Eu só perdi em Feira Nova, no Sertão. Então não foi, e foram os nossos apoiadores quem foi para cima, não foram pessoas da base de Walmir no Sertão, mas no Agreste os apoiadores de Walmir me ajudaram muito e eu sou muito grato. Agora, em Itabaiana eu senti que nós poderíamos ter tido uma diferença maior, porque a diferença foram 400 votos. Quase um empate técnico. Um empate técnico, né? Um empate. Então, eu não sei o motivo, eu não sei o que aconteceu. Pode também ter havido o mesmo que ocorreu em outras cidades, né? Preciso ser justo. Ele fez as declarações que ele fez carreata comigo, né? Eu não vou julgar, porque vários aliados dele me ajudaram muito e eu sou muito grato. E agora, não consegui entender ainda o que aconteceu em Itabaiana, né? Veja, uma eleição que que você tem um candidato que ganha 40 mil votos, 20 mil votos a mais seria a diferença para poder mudar o resultado da eleição. E o Agreste poderia ter me dado 20 mil votos a mais, certo? Assim como
outras cidades poderiam, mas Lagarto, por exemplo, não teve surpresa, foi extraordinária a votação, né? Tobias Barreto, que a gente não tinha apoiador nenhum de peso, a gente tinha lá Marivaldo, a vereadora, e Rebeca, né? Que foi quem fez o trabalho de campo. A gente, empate técnico, perdi por poucos votos, né? Onde o prefeito era contra mim, né? E agiu contra mim. O Colégio Eleitoral Grande, por exemplo, eu não tinha nenhuma liderança grande em Itabaianinha, e eu ganhei a eleição em Itabaianinha. Eu tinha Daiane, a ex-mulher de João da Laranjeira, seu Jairo Carvalho, tio do prefeito, mas o prefeito jogando contra mim. Então eu ganhei, e não tinha a base de Valmir nessas cidades, né? E eu ganhei a eleição e ganhei com a vontade. Só teve 30% a mais de votos lá em Itabaianinha. Pois é. Então, o que aconteceu? É preciso que eles façam essa reflexão e entendam o prejuízo que isso vai produzir. Para mim, eu sou senador, eu vou agora, domingo eu volto para Brasília, vou me inserir naquilo que eu puder para ajudar na transição e vou cumprir meu papel. Eu tenho o mesmo tempo de mandato do governador, eu tenho de Senado, né? E vou cumprir a minha função como líder de oposição no estado de Sergipe. Ponto. Esse papel eu vou cumprir. E agora não tem mais confusão, porque as pessoas diziam: não, você estava no governo. Não, eu estava fora do governo há 1 ano e agora eu já começo fora do governo. Então não tem essa história, porque veja, quem disse que eu não era oposição, na primeira oportunidade fechou com a situação, né? E vai ser também chamado à responsabilidade na hora que as coisas não mudarem, que a vida continuar do mesmo jeito. Não adianta se justificar. Não era o melhor? Não, o melhor para quem, né? A gente vai ter que avaliar isso também. A população precisa avaliar quem se posicionou aonde. Porque, veja, determinadas pessoas que se posicionaram como oposição o tempo todo, na hora da eleição, se posicionaram do lado do poder. É muito confortável se posicionar do lado do poder. Por isso que eu não questiono aqui Valmir, porque ele não se posicionou do lado do poder. Ele guardou coerência, certo? Também a gente precisa fazer essa justa homenagem a quem não se posicionou do lado do poder. Como Niuli, como o Dr. Antônio Cláudio, como o professor Haroldo, como Valmir de Francisquinho. Não se posicionaram confortavelmente do lado do poder. Não se posicionaram, melhor dizendo. Se posicionaram do lado da oposição. Então, vamos agora avaliar e acompanhar. E do fundo do meu coração, o candidato eleito, governador eleito, que ele possa fazer, como eu disse, o melhor governo que ele tenha condição de fazer para o povo de Sergipe, porque eu não quero o pior e nem quero caos, nem quero que a vida dos sergipanos piore. Espero que ele possa melhorar a vida dos sergipanos, certo? Vamos ver se ele vai conseguir. E nós vamos cobrar que ele melhore. Vamos até Brasília, porque a partir de agora o presidente eleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já terá que se debruçar a como também dar respostas à população de todas as propostas, todos os compromissos de campanha. E nós sabemos que é importantíssimo o orçamento para 2023, que ainda não foi votado. O auxílio, que esse auxílio de R$600 que o presidente Bolsonaro concede, é apenas até o dia 31 de dezembro. E Lula já começa com tendo que destrinchar essa situação. Previsto mesmo no orçamento, tem R$405, né? Como é que o senhor vê a partir de agora esse ordenamento para o orçamento de 2023? Uma vez que o presidente atual, junto com a sua base no Congresso, trabalhou um orçamento para si, para colocar em prática o seu governo. Como é que o senhor acredita que vai acontecer a partir de agora? Bom, estarei lá a partir de segunda-feira. Vou ter uma conversa com o relator Marcelo Castro, que é meu amigo. Vou acompanhar o debate
Eu acho que tem de onde tirar. Tem que tirar da RP9. Todo o dinheiro da RP9 precisa sair para uma função nobre, que é pagar o auxílio, botar o dinheiro nas mãos das pessoas para comer. Então tem que sair da RP9, a tal da emenda de relator. Ela tem que tirar o dinheiro daí. Antes de qualquer coisa, matar a fome das pessoas. Tem que também ver como resolver o problema do piso da enfermagem. Essa é uma responsabilidade que o governo federal, os governos estaduais terão que cumprir. Eu tinha assumido o compromisso de fazer isso. Já tinha feito estudos de onde tirar, para onde botar, como remanejar o orçamento do Estado para cumprir o piso da enfermagem, que eu espero que o próximo governador que se comprometeu cumpra, e cumpra logo. Então, eu acho que com relação a essa questão, a gente vai ter que contar com o apoio do Congresso, e o Congresso dificilmente vai votar contra a mudança do dinheiro da RP9 para o auxílio emergencial, certo? E ainda sobra alguma coisa, e essa sobra pode ser para acomodar outras despesas fundamentais. A gente está com uma fila, e é uma discussão que eu vou levar para o coordenador da transição, Geraldo Alckmin, que é médico como eu vou levar essa discussão para ele. Vou dizer para ele a quantidade de pessoas que estão nas filas de cirurgias e que estão morrendo sem ter tratamento não pode continuar. E é preciso que a gente coloque mais recursos na área da saúde para que a gente possa realizar cirurgias, zerar a fila, né? Recomeçar, porque depois da pandemia, a quantidade de pessoas que ficaram esperando por um procedimento eletivo foi muito grande, e a situação vem se agravando dessas pessoas, porque quanto tempo elas estão esperando por essas cirurgias? São cirurgias ortopédicas, neurocirurgias, cirurgias cardíacas, cirurgias oncológicas, cirurgias gerais, né, de hérnia, de vesícula, que precisam ser feitas também, porque gera sofrimento. Câncer de próstata, o sofrimento é muito grande, que às vezes não é nem câncer de próstata, é hiperplasia prostática, que precisa fazer a cirurgia, redução, raspagem de próstata, e precisa ser feito, porque a pessoa fica sem conseguir urinar, usando sonda para desobstruir. É uma coisa muito desconfortável, muito ultrajante para quem usa, né? Fica carregando uma bolsa, trabalhando com aquela bolsa. Então, tem muita coisa para ser feita. Então, na semana que vem, nós vamos conversar e discutir caminhos para essas questões todas. Mas acho que o auxílio emergencial deve sair da RP9, que é uma emenda que fica controlada pelo relator. Por quê? Porque esse dinheiro, essa emenda só é paga com autorização do presidente. Então, já faz o acordo e já coloca num lugar determinado. Vai para pagar o auxílio emergencial, que não pode parar de ser pago. Ponto. E eterniza esse auxílio emergencial. E muda a lógica de pagamento. A lógica de pagamento do auxílio emergencial tem que ser via os conselhos, os CRAS, os Conselhos de Assistência, os Centros de Assistência Social, certo? Centros de Referência e Assistência Social, os CRAS, que era o instrumento para poder identificar as famílias, saber quem está em situação, quem não está, para evitar preencher os requisitos, para evitar que pessoas que não tenham a necessidade tenham acesso a um benefício que tem que ser para quem de fato está passando fome. Muitas pessoas que passavam fome não tinham acesso e outras pessoas estavam tendo. Porque umas tinham e outras não tinham? Porque o sistema que o governo federal centralizou, desprestigiando as prefeituras,
na indicação, porque a gente tem um CAD único que também foi desprestigiado. Então, tem um desmonte da máquina pública que o governo vai ter que correr atrás para poder fazer esse auxílio emergencial chegar nas mãos de quem de fato precisa e de quem mais precisa, certo? E aí, e voltar a ser o Bolsa Família com as características do Bolsa Família, com a obrigação de vacinar, com a obrigação de fazer pré-natal, a gestante fazer pré-natal, ter a criança na escola, você está entendendo? Colocar o auxílio preferencialmente na mão da chefe de família quando tem um casal, ou quando ela é sozinha na mão dela, quando não tem na mão dele, não tem problema nenhum. Mas como era o Bolsa Família, que tinha critérios de saúde, de educação, né? E a gente melhorou, diminuiu a evasão escolar, a gente aumentou taxa de imunização, e está voltando a ter paralisia infantil por falta de vacinação. Precisa ter obrigações com autocuidado familiar, né? Então, eu acho que esses critérios também precisam voltar para que o auxílio ajude a dar uma contribuição em outras áreas, né? Porque o Bolsa Família dava essa contribuição. Então, o Bolsa Família, como sempre foi, com os CRAS envolvidos, com o acompanhamento do programa da carteira de imunização para poder receber, com a criança na escola, tudo isso a gente precisa resolver, urgente. Outra coisa, senador, que é uma grande expectativa, um dos grandes problemas para a sociedade, para todos nós, né? A gente sempre diz assim, palavra dita é como flecha, vai ter que, ela atinge um local e ela não volta. Não. O presidente Lula tem uma grande missão, que é desindexar o preço, o dólar, né, que é atrelado ao nosso combustível. Como é que o senhor acredita que ele vai conseguir cumprir aquilo que, ou desfazer aquilo que foi feito ainda no governo Michel Temer, que o governo de Jair Bolsonaro não desfez, que foi essa indexação? Qual é a luz que a gente tem no fim desse túnel para que o combustível que nós que produzimos em real possamos pagar em real e não pagar em dólar, como hoje acontece para o mercado internacional? A gente atende ao mercado internacional, só que nós aqui estamos combalidos, produzindo em real e pagando em dólar. Eu acho que o primeiro passo que o governo vai ter que fazer é finalizar as duas refinarias gigantes que estavam em construção, a Abreu e Lima. Precisa concluir a Abreu e Lima, precisa concluir o complexo lá do Rio de Janeiro, né, para poder a gente aumentar a nossa capacidade de refino, principalmente de óleo diesel, para diminuir a dependência de importação de óleo diesel, e com isso a gente definir uma nova política de preços de petróleo. Eu tenho um projeto de lei de minha autoria que foi bastante modificado por Jean Paul Prats para poder tentar aprovar, mas ele não precisava ter sido modificado daquela forma. Tinha que ser transformado, por exemplo, a exportação de petróleo, de óleo cru, tem que pagar imposto. Você quer importar petróleo, óleo cru, vai ter que pagar imposto. Se paga um imposto na importação, na exportação, ao invés de exportar, ele vai avaliar se é melhor exportar ou refinar aqui. Se refina aqui, a gente já... E se exporta e cobra o imposto, esse imposto vem para compensar o preço do que você importa de combustível. Estimula a produção de combustível aqui, e o imposto de exportação do óleo cru, ou seja, do petróleo, vai para um fundo, e esse fundo faz a cobertura do preço, estabelece um preço. Porque, veja, a indexação não é a indexação do preço de petróleo aos preços internacionais. É, na verdade, Fabiana, a reindexação da economia. Porque isso impactou na inflação de
principalmente daquilo que custa menos. Então, um copo d'água, ele é bem barato. A maior parte do custo é o frete. 1 quilo de feijão, ele é barato. Então, 1 quilo de feijão, o que é que impacta no quilo de feijão? O frete. Então, a inflação para o pobre não aumentou 10%, cacete, aumentou 20%. Porque o quilo de feijão ele dobrou de preço. O quilo de arroz dobrou de preço. Então, aquilo que aumentou demais, aumentou principalmente por causa do frete. Porque aumenta 30% no custo de produção. E aumentar o custo de produção de algo que é de primeira necessidade e que tem valor, baixo valor agregado, porque não tem industrialização, produto in natura, né? O frete, ele é muito caro e ele impacta demais no preço. Então indexou o gás de cozinha. Ele não está na cesta básica, mas ele precisa entrar. Eu fiz um projeto de lei para incluir o gás de cozinha na cesta básica, para a gente calcular a inflação da cesta básica. Você está entendendo? A gente precisa colocar isso no cálculo da inflação. Porque você precisa, para fazer recomposição salarial, colocar a inflação mais o crescimento do PIB. Se eu tiro o gás de cozinha da inflação, eu estou escondendo uma inflação real. Você está entendendo? Eu estou escondendo uma inflação real. Porque ele não está na cesta básica. Perfeito. Como é que eu não tenho o combustível para cozinhar que não faz parte da cesta básica? Então tem um projeto de minha autoria que propõe que o gás de cozinha vá para o cálculo da inflação, vá compor a cesta básica, porque você tem o IPCA, o índice de preço direto ao consumidor, o índice de preço é o IPC, o IPCA, índice de preço direto, índice de preço do atacado, né? Mas tem a inflação na cesta básica, o preço da composição da cesta básica. Se eu botar o gás, ao invés de R$600, vai para quase R$670 de aumento. Mas aí é real. É real. Pelo menos a gente vai ter um panorama. Aí vai ter um panorama real. E essa inflação, ela precisa ser introduzida. Então, o critério, no meu modo de ver, para concessão futura de aumento do salário mínimo, tem que ser inflação sobre a cesta básica, mais o crescimento do PIB, porque aí é real. Porque aí você passa a ter aumento real no salário. E isso só vai ser possível no governo do presidente Lula, que eu creio. Porque veja a quantidade de pessoas que vai aumentar a renda. Que, aliás, o Wellington Dias, o senador, que é o representante do presidente eleito Lula na negociação do orçamento da União, ele já está aqui prevendo que o mínimo deve subir 1,4% acima da inflação já no primeiro ano do governo Lula, ou seja, ganho real. O que, na verdade, é um início de uma conquista num ano difícil. Já é uma conquista, mas acho que a gente precisa se esforçar um pouco mais. A gente precisa se esforçar, inclusive é um compromisso do hoje presidente eleito, a retomada dos estoques reguladores, porque o país deu muita atenção, o agro chamou muita atenção, mas o grande foi beneficiado, os estoques reguladores manteriam o nosso equilíbrio. E isso nós, infelizmente, não tivemos nos últimos 4 anos. Veja, nós precisamos ter, para o consumo interno, a gente não deve exportar, até para aumentar o preço da commodity. É uma ilusão você achar que exportar tudo que você produz é bom. Se você mantém uma parte retida e você exporta menos, sabe o que significa? Significa que o aumento do preço lá fora vai aumentar. E você, no que você exportar, compensa o que você deixou aqui e que você vai vender por um preço em real. Vai vender por um preço mais baixo. Mas você compensa. Equilibra. Então, mas isso é saudável.
para a economia e para o desenvolvimento econômico e para a rentabilidade, por exemplo, de um outro setor. Então, quando você trata de grãos, isso é saudável, porque você está falando de alimentação humana e alimentação animal. Você está falando da produção de proteína, que você ganha competitividade no mercado externo, e você está falando de diminuição do custo dos alimentos no Brasil, que impacta na cesta básica e desindexa o preço da cesta básica, ou seja, deixa de ser aumento permanente e contínuo. Então, por exemplo, ferro. Por que no Brasil a gente não tem mais como produtor? Por que Minas Gerais não tem 2 ou 3 siderúrgicas? Se tem energia e se tem ferro. Onde é que se produz mais ferro? No Pará e em Minas. Cadê as siderúrgicas desses estados? Precisa ter siderúrgicas, grandes siderúrgicas. Por que a gente tem que mandar ferro in natura, minério de ferro, e comprar laminado de aço e vergalhão, importar da China ou de onde, que é o nosso próprio ferro voltado porque recebeu energia? A gente tem energia suficiente, a gente tem gás, a gente tem energia solar, a gente tem tantas fontes de energia, um dos países mais ricos em energia. O que não falta aqui é energia, né? Por que a gente não pode transformar esse ferro e aí gerar emprego, renda? Dá para fazer. Por exemplo, por que o Pará não tem uma grande siderúrgica? Uma produção de ferro que tem em Carajás? Por que ao invés de exportar minério, a gente não está exportando laminado de aço? A gente tem alumínio, a gente tem ferro no Pará, a gente tem... Quantos minérios a gente tem em Minas Gerais? Olha o nome, Minas Gerais. Porque eram Minas Gerais, Minas de tudo, né? E a gente tem ali uma grande produção de ferro. Por que esse ferro não está sendo transformado lá em Minas em aço? É uma boa pergunta, né? Estamos conversando aqui no Jornal da Manhã, edição local, com o senador Rogério Carvalho, ele que disputou o governo do estado de Sergipe pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Rogério, você já foi secretário municipal de saúde, foi secretário de Estado da Saúde, foi responsável pela implantação do SAMU aqui no estado de Sergipe, responsável também pela construção dos 2 únicos hospitais municipais aqui do município de Aracaju, entre UPAs que foram feitas em várias cidades do interior sergipano. Então você é lembrado principalmente por essas ações na área da saúde. No futuro governo do presidente Lula, você poderá fazer parte do governo dele? Não estou aqui citando que como ministro da saúde, mas como qualquer outra área, seja no primeiro escalão ou no segundo escalão. Você pretende fazer parte? Já conversou com o Lula sobre isso ou não? Ou ele já te procurou para discutir essa possibilidade? Não. Eu tenho foco. Senador e deputado só pode assumir cargo de primeiro escalão, certo? Ministro, nem empresa pode, só cargo de ministro, só a liberação para cargo de ministro ou cargo de secretário de Estado, o secretário, cargo de primeiro escalão de qualquer poder. Então eu pretendo continuar no Senado, certo? Eu não pretendo, a não ser que seja uma necessidade, mas eu pretendo ficar no Senado. O Senado vai precisar de pessoas, de parlamentares com discernimento, com capacidade de articulação. Então, vou ficar no Senado e vou trabalhar no Senado. Quero ajudar o presidente Lula do Senado, que é a casa para a qual o povo de Sergipe me mandou, né? Eu já li que o presidente eleito Lula já está discutindo com o Pacheco a possibilidade de apoiar a reeleição dele. Ele tendo apoio do presidente Lula na reeleição, você também pretende participar da mesa diretora ou pretende, digamos que, articular para ser o líder do governo do Senado? Veja, eu vou para Brasília domingo. Essa semana eu estou resolvendo as questões de campanha, deixar tudo organizado, prestação de contas, etc. E segunda, eu já vou amanhecer o dia lá, tenho reunião com o Pacheco, vou ter reunião com
outras lideranças. Vou participar, vou procurar o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é amigo, se tornou um amigo meu e de Candice. Dona Lu Alckmin é muito amiga de Candice e ele tem uma relação extraordinária com ele. Vou conversar com Elton Dias, vou conversar com a bancada, vou voltar à atividade normal, vou conversar com o Pacheco, vou conversar com todos, para ver como é que nós vamos caminhar no Congresso. Eu tenho uma relação muito boa com vários parlamentares de diversos partidos e vamos iniciar o trabalho, né? Retomar. Porque veja, campanha como a gente fez, quando você faz uma campanha de militância, é muita construção. Então, eu a partir desde agosto, eu tenho participado eu fui uma vez a Brasília. Então, agosto, setembro, outubro, eu fui uma vez a Brasília neste período. Eu participei das sessões de forma remota. Agora eu vou estar lá presencialmente, retomando com toda a intensidade o trabalho no Senado. E quem acha que eu vou ficar olhando para trás, questionando e gastando tempo com questionamento de resultado eleitoral, está muito enganado. Eu não faço da política um espaço de vingança, nem... Isso para mim agora, fundamental que os órgãos responsáveis pela fiscalização de um pleito eleitoral sejam pedagógicos, certo? Porque o que está em risco não é a minha eleição, não é o resultado de uma eleição, é a democracia. E não há democracia se não houver regularidade nos pleitos eleitorais. Então, nesse sentido, a gente precisa defender o bem maior, que é a democracia. Para a gente concluir, daqui a 2 anos teremos eleição municipal, Prefeitura de Aracaju. O PT pretende lançar um nome para disputar futuramente. Esse nome pode vir a ser o do Rogério Carvalho? Não. Eu não vou disputar a Prefeitura de Aracaju. Eu sou uma pessoa muito focada. Eu disputei o governo. Quando eu disputei o Senado em 2014, eu disse que disputaria o Senado em 2018. E depois eu me dispus a disputar o governo do Estado. Então, neste momento, se tiver algum cargo para disputar, são cargos em 2026, né? Que pode ser o governo do Estado, mais provável que seja o governo do Estado, ou mesmo o Senado, mas é em 2026. A próxima disputa é 2026. 2024, espero que a gente tenha nomes, e a gente tem, que possam participar da disputa com chances reais de vitória. Muito bem. Senador Rogério Carvalho, nosso muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Manhã, edição local. Parabéns pela sua eleição, pela sua performance em toda a campanha, pela sua conduta ética durante a campanha e boa sorte, tá bom? Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado, Fabiana, por essa oportunidade. E vamos trabalhar para a gente ter um país mais justo, onde as pessoas possam viver melhor. E a gente porque não ganhamos a eleição, vamos cruzar os braços em torno desta missão, que é uma missão de vida. Vamos continuar trabalhando para que as pessoas possam viver melhor de onde a gente estiver. Muito obrigado a vocês e a todos os ouvintes e nossos internautas, ou eu nem sei, seguidores, aí nós não podemos mais falar internauta, que é velho, né? A todos vocês, muito obrigado. Muito bem, abraçando aqui a nossa querida Candice Carvalho, que é a esposa do Rogério Carvalho, jornalista e também que cuida da parte da assessoria de imprensa brilhantemente do Rogério Carvalho.